Então, pessoal, quem está falando é o Gilson. Eu vim demonstrar aqui, conforme prometido, o desenvolvimento aqui da nossa tarefa, que foi feito em conjunto aqui com o Daniel Paulino e o Elton Santos. Então, nós decidimos fazer o padrão de projeto Strategy. O Strategy é um padrão de projeto bem legal. Ele tem essa estrutura aqui, que está sendo exibida aqui na imagem, e ele pode resolver problema de uma forma bem legal. A estrutura dele basicamente é essa: ele vai ter uma interface que nós vamos definir as regras, né, o contrato de como que vai funcionar a estrutura das classes, né, que vão implementar essa interface. A gente define aqui na interface. Vamos ter uma classe concreta para cada tipo de implementação que for designada, ou seja, aqui seria o equivalente a cada estratégia que vai ser usada para resolver o problema. Então, nós vamos ter uma classe para implementar cada uma estratégia de resolução do problema com base nas definições da nossa interface. E depois nós vamos ter essa classe de contexto aqui, onde nós vamos instanciar qual estratégia nós vamos utilizar para resolver o problema. Então, vamos para o código lá para a gente entender isso na prática, como que foi desenvolvido. Então, é o seguinte: nós tomamos por base o seguinte problema. Nós teríamos aqui uma abordagem de um group box que nós queremos dar 3 opções para o nosso usuário de envio de relatório. Então, aqui, só observando, isso aqui é uma abordagem didática, tá? Ninguém vai implementar esse envio por SMS, nem por WhatsApp, nem por e-mail. Isso aqui é só para dar uma base de entendimento do funcionamento do padrão de projeto Strategy, ok? Então, o nosso problema seria termos opções diversas de envio de relatório para o usuário. E aqui nós colocamos aqui esses modelos de exemplo, que seriam por e-mail, por SMS e por WhatsApp. Então, nós vamos dar ao usuário a possibilidade dele usar um desses 3 meios aqui para estar enviando relatório de clientes, enfim, do que seja. Seguindo a estrutura do padrão de projeto lá do Strategy, nós salvamos aqui todas as nossas classes dentro da pasta aqui com o nome Strategy. Nós começamos pela interface. E na interface, basicamente, nós fizemos a definição dela, colocamos aqui o GUID e colocamos esse método, essa procedure, envia relatório. Aqui na interface, obviamente, a gente não implementa nada, né? A gente só define o nosso contrato aqui do que vai ser implementado. Então, beleza. A partir daqui da interface, nós vamos criar as nossas classes concretas. Lembra lá do nosso desenho aqui, né? Da figura do padrão de projeto. As nossas classes concretas é que vão implementar a nossa interface. Então, na definição da classe concreta, nós dizemos que ela vai implementar a nossa interface aqui, tá? E aí, obrigatoriamente, eu tenho que ter o método que tem lá na interface, que é envia relatório, e tenho obrigatoriamente que implementar esse método, né? Fazer ele executar lá o que ele se propõe a executar. Aqui no nosso exemplo, nós vamos simplesmente mandar um show message dizendo que o relatório foi enviado por e-mail, tá? Então, nós temos a classe concreta de envio de e-mail que implementa o strategy que vai fazer isso aqui, vai dar essa mensagem. Na nossa outra classe concreta do SMS, nós também implementamos a interface do strategy e colocamos lá o procedimento de envio relatório. Só que aqui a implementação já foi diferente. A mensagem que ele vai dar aqui vai ser que o relatório foi enviado por SMS. E, finalmente, na nossa terceira classe concreta, nós também estamos aqui implementando a nossa interface
estamos com um método aqui de envio relatório e com a implementação diferente, com uma outra mensagem aqui específica para essa outra classe. E por fim, agora nós temos a nossa classe de contexto. O que ela vai fazer? A nossa classe de contexto, nós vamos ter uma variável auxiliar aqui, uma variável privada, do tipo aStrategy, e ela vai ter esse método aqui de enviar relatório, onde ela vai criar uma instância de aStrategy, ou seja, uma instância dessa interface aqui. Ela vai criar uma instância dessa interface aqui de acordo com um parâmetro de chamada, que vai dizer se a instância que ele vai criar vai ser a do envio de e-mail, de SMS ou do WhatsApp. E na sequência, ele vai executar o envio relatório. Como todas essas classes concretas aqui, ó, de e-mail, SMS e WhatsApp, elas estão implementando essa interface, então elas são do mesmo tipo. A implementação dentro delas do envio relatório é que é diferenciada. Isso aqui podia ser para, sei lá, forma de pagamento. Imagina que quando a forma de pagamento é por boleto, ele faz um processo lá para a relação do boleto. Quando é para o cartão de crédito, ele faz um outro processo lá para o cartão de crédito. Quando é do dinheiro, ele faz um outro processo interno lá para o dinheiro. Seria para coisas desse tipo, por exemplo, que poderiam ser aplicados esse padrão em projeto, né, o Strategy, para resolver isso. Então, finalmente, como que a gente faz uso dessa parafernália todinha que eu mostrei aqui para a gente aplicar no nosso projeto lá? A gente vai vir aqui para a nossa camada de visão, da nossa view. Aqui eu vou dar um uses somente na nossa classe de contexto. Aqui, esse formulário aqui, ele não sabe das nossas classes concretas e nem da nossa interface, ele só sabe da nossa classe de contexto. E aí, o que eu fiz aqui? O que nós fizemos, na verdade? No create desse formulário, nós definimos aqui uma variável do tipo de contexto, né? A nossa variável auxiliar aqui é o fContext. Nós criamos essa variável e instanciamos ela no create do nosso formulário. Se a gente for ver aqui no create, nós vamos ter ela sendo instanciada, tá? Para nós podermos fazer o uso dela. E como nós criamos ela, também nos preocupamos de, ao destruir o formulário, nós liberarmos ela da memória, tá? Nossa variável de contexto. Mas bem, como nós já declaramos e criamos a variável, agora nós podemos fazer uso dela. E como que nós vamos fazer o uso dela? Ao clicar no botão enviar, nós vamos definimos aqui essa variável do tipo de envio, que na verdade é um enumerator, que ele está definido na nossa classe de contexto. Nós criamos um enumerator bem aqui, só para ficar mais bonitinho, né? Os tipos de envio aqui. Nós fizemos essa definição desse enumerator para tipar aqui as formas que podem ser utilizadas para envio. E nós fazemos a leitura aqui do nosso radio group, passando para a nossa variável tipo de envio aqui, o tipo equivalente que foi selecionado lá. Chamamos a nossa instância do contexto e chamamos o método enviar relatório, passando por parâmetro o tipo do envio que foi selecionado no nosso radio group aqui. Ok? Então, você vê que aqui, se nós tivéssemos tido uma abordagem, vamos dizer assim, procedural, a abordagem seria mais ou menos assim. Nós teríamos aqui o botão, daríamos um clique nele aqui. Numa abordagem procedural, nós faríamos algo tipo isso aqui.
Como é que é o nome do radiogrupo aqui? Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, tá. Vou até copiar logo tudo aqui. Tá. Numa abordagem procedural clássica, nós faríamos algo mais ou menos assim. Se for igual a 0, então begin, end. Aí aqui, else, for igual a 1, then begin, end. Então, isso aqui seria uma abordagem procedural, onde nós colocaríamos aqui os métodos de cada uma dessas possibilidades aqui, dessas alternativas aqui. Isso seria uma abordagem procedural. E nós trocamos isso aqui, que ficaria um código enorme, de difícil manutenção e tal, por uma estrutura limpa, onde se eu modificar qualquer um das funcionalidades aqui das nossas classes concretas, eu não preciso mexer em nada aqui no formulário. Ele vai continuar intacto. E ele nem precisa saber, ele nem sabe, na verdade, como que as classes concretas fazem o que elas fazem. Ele não precisa saber. E cada uma tem aquele princípio da responsabilidade única, só faz uma coisa. O que envia e-mail só faz e-mail, o que envia SMS só faz SMS, o que envia o WhatsApp só faz o WhatsApp. E aí, na prática, olha, vamos executar aqui para ver o que acontece, como que acontece, como é que a mágica acontece. Olha só, eu clico aqui no e-mail e ele me dá a mensagem que foi enviada por e-mail. SMS, e a minha classe concreta me dá a mensagem do SMS. E do WhatsApp também, ele vai me dar a mensagem do WhatsApp. Se eu precisar mexer na minha classe concreta, para dizer que o WhatsApp vai fazer uma outra coisa, eu mexi só nele, eu não mexi nada no formulário principal, e agora ele está fazendo outra coisa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Eu espero que tenha sido claro. E forte abraço para todo mundo e boas notas para nós. Tchau, tchau.